Olá, boa noite. Eu me chamo João Carlos. Eu tenho 62 anos de idade e venho de uma vila no interior da Bahia. Esse fato ocorreu quando eu era bem pequeno e próximo à nossa vila havia uma estrada que levava para várias casas que eram próximas uma das outras, onde todo mundo se conhecia. Em uma dessas casas havia se mudado uma velha senhora que não conversava com ninguém. Ela era sempre quieta na dela e quase nunca saía de casa. Ela dava muito medo e as crianças tinham medo de passar em frente à casa dela, pois falavam que ela era uma bruxa, e era o que parecia mesmo, pois raramente a víamos à luz do dia, só quando ela ia fazer compras, e mesmo assim era bem rápido. Em uma tarde, eu e meu pai, muito conhecido como o Senhor Pedro, fomos visitar um amigo. Eles conversaram um bocado, até que o amigo dele começou a tocar num assunto que me fez ficar de orelha em pé. Eu me sentei perto do meu pai para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, o seu Luiz começou a nos contar que há 2 noites atrás ele ouviu algo passando correndo por essas estradas durante a noite e que sempre que essa coisa passava, dava para ouvir gritos, murmúrios e gemidos, e vinham da estrada, acompanhados por clarões bem fortes, que chegava a clarear a casa dele. Ele ainda disse que não teve coragem de olhar para ver o que era, pois tinha receio de ver o que não devia. O meu pai perguntou o que poderia ser essa coisa que estava fazendo esses barulhos assustadores nas estradas. O seu Luiz não sabia o que era, mas desconfiava de uma lenda conhecida por esse mundo afora como a mula sem cabeça. O seu Luiz nos alertou a ficarmos atentos durante a noite, pois nunca se sabe quando ou onde essa coisa iria aparecer. O meu pai ficou bem sério e agradeceu o aviso do amigo, já que se passavam das 5 horas da tarde. O meu pai se despediu do seu Luiz, que também se despediu da gente e nos mandou termos cuidado, pois até chegarmos em nossa casa já estaria escuro. Então fomos, e no meio do percurso eu perguntei ao meu pai se ele realmente acreditava em toda aquela história do seu Luiz. O meu pai bem sério olhou para mim e disse que sim, pois o seu Luiz não era homem de mentir, e se ele disse que viu, é porque é verdade. Já na estrada, estava escurecendo e já eram 6:30 da tarde. Foi quando ouvimos alguém se aproximando na estrada. Como tínhamos ouvido a história do seu Luiz, resolvemos nos esconder e esperar quem quer que fosse passar, pois estávamos curiosos. Não demorou muito e a pessoa passou com passos apressados. Quando olhei, era a velha do qual todo mundo falava. Ninguém sabia o nome dela, por isso a chamávamos de velha bruxa. Ela passou apressada e isso nos arrepiou por completo. O meu pai ficou parado a observando e em seguida olhou para mim e disse: "Olha aqui, você fica aqui e me espera, não saia, pois eu preciso ver o que ela vai fazer, pois eu tenho uma simples desconfiança de que ela seja o tal monstro que assombra o seu Luiz todas as noites." Eu acenei com a cabeça concordando e meu pai foi atrás da tal velha. Depois de um tempo, ele voltou correndo e gritando para eu correr. Eu corri junto com ele. Eu já estava cansado e não aguentava mais correr. Foi então que o meu pai me pegou no colo e correu comigo nos braços. Eu nunca tinha visto meu pai tão desesperado igual aquele dia. Chegando em casa, a minha mãe ficou assustada, pois ele estava todo arranhado e sujo. Ela esperou ele se recuperar da corrida e perguntou o que havia acontecido e o que ele havia feito para ficar naquele estado. Então meu pai se sentou e começou a falar com muita dificuldade. "Amor,
O seu Luiz me contou uma história de uma coisa que anda assombrando ele durante a noite. E na volta para casa, escutamos passos e então resolvemos nos esconder. Foi quando a velha bruxa passou. Foi nesse momento que eu desconfiei dela, pois ela poderia ser a coisa que anda assombrando o seu Luiz. Eu resolvi segui-la de longe. Eu escutava ela dizendo coisas sem sentido. Foi quando ela entrou para dentro da mata. Eu, sem pensar duas vezes, eu fui atrás dela, pois eu estava bem curioso. Foi aí que ela começou a tirar as suas roupas e as colocou em um galho. Eu fiquei pensando comigo mesmo, nossa, essa velha deve ser maluca. Mas não saí dali e continuei a observando. Ela se deitou no chão e começou a rolar de um lado para o outro. Ela estava gemendo bem alto, mas o seu gemido parecia mais com um gemido de dor. Eu ouvi os seus ossos se estalando, que mais pareciam estar se quebrando. Foi quando o pior começou. Foi quando eu vi que o corpo dela começou a mudar e tomar a forma de um cavalo bem grande. Em seguida eu comecei a ouvir gritos e murmúrios. Foi aí que eu comecei a correr. Eu corri freneticamente como louco. Eu corri ainda mais quando eu olhei para trás e vi aquela tocha de fogo enorme saindo do pescoço daquela coisa. Eu juro para você, eu pensei que eu fosse morrer. Amor, eu saí quebrando os galhos com o meu rosto e o meu corpo sem me importar com as dores. Eu gritei para o nosso filho correr também. E quando eu vi que ele não aguentava mais correr, eu peguei ele no colo. Eu tenho certeza do que eu vi. E era uma mula sem cabeça. Eu não desejo aquela visão tenebrosa para ninguém. Essa imagem nunca eu irei tirar da minha cabeça. Eu tenho certeza disso. Foi muito assustador. Após o meu pai contar todo o ocorrido para minha mãe, enfim fomos nos deitar naquela noite. Porém, durante a madrugada, ouvimos um galope que vinha da estrada. Com certeza era a mula sem cabeça que havia passado em frente à nossa casa e por todas as estradas, trazendo seu terror a quem escuta e vê. Depois daquela noite, nunca mais voltamos a ver aquela coisa. Já a velha estranha nunca mais foi vista. Acho que por saber que alguém havia descoberto o seu tenebroso segredo. Cuidado, meus caros amigos. Se à noite você ouvir gritos e lamentações, corra o mais rápido que puder. E se você for curioso, se esconda e veja com seus próprios olhos o que lhe aguarda. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Elimar Pereira, tenho 29 anos de idade e moro no estado do Mato Grosso do Sul. Eu venho até vocês para contar a história do meu falecido avô, que se chamava Eliel Pereira, e o encontro dele com uma das criaturas do folclore brasileiro mais conhecidas no Brasil. O único problema é que a criatura em questão não foi tão amigável como nas histórias. Pelo contrário, parecia mais um demônio, sempre pronto para atormentar a quem não fosse de seu agrado. Deixo então vocês com a história do meu avô, Eliel Pereira. A minha comitiva era formada por alguns homens corajosos, pois para viver essa vida de pantaneiro é preciso ter, além de disposição, muita coragem. É uma vida bruta, como dizemos aqui, pois não temos o conforto de uma casa na estrada, nem a melhor refeição, e muitas das vezes não temos nenhum teto sequer para descansar quando está chovendo. Passamos o dia inteiro no lombo de um cavalo, e à noite nos resta deitarmos no chão ou em uma rede amarrada embaixo de alguma árvore. Tem vida melhor? Tem sim, mas essa
foi a escolha que eu fiz para mim. A minha comitiva trazia a boiada de um período de engorda para os lugares mais altos, pois já havia chegado o período das cheias na região. Eu ia perto do ponteiro, que é como chamamos quem vai na frente. Naquela manhã, um dos homens que estava com a comitiva já havia se adiantado para preparar o almoço. No caso, essa pessoa vai na frente de toda a comitiva, para quando chegarmos, a comida já estaria preparada. Eu tentava sempre adiantar o nosso percurso para chegar o mais rápido possível no local onde serviria o nosso almoço, pois eu estava precisando de descansar um pouco, pois eu estava com meu corpo ruim, sem contar que eu estava com uma grande dor de cabeça. Cerca de 2 horas depois, encontramos o cozinheiro. Eu me deitei embaixo de uma árvore para descansar um pouco. Foi quando eu vi lá em cima uma grande casa de maribondos. Haviam alguns voando ao redor. Eu disse ao cozinheiro para ele não mexer, pois do jeito que eu estava, nem correr eu poderia, caso o enxame fosse para cima de mim. No entanto, ele apenas sorriu e disse que eu poderia descansar em paz. Eu acabei ferrando no sono e só acordei com o restante da comitiva que estava chegando para comer. Eu fiquei sentado observando a movimentação. Foi quando eu senti uma pedrinha atingindo as minhas costas, e foi uma após a outra. Isso acabou me deixando irritado, pois havia continuado por alguns minutos. Então eu comecei a pensar que fosse talvez alguém que estava brincando comigo. Eu me levantei e fui até o mato com o facão na mão, dizendo que eu cortaria o saco de quem estava me jogando essas pedras. No entanto, eu senti que alguém veio por detrás de mim, e quando me virei, alguém jogou uma casa de maribondos bem na minha cara e saiu pulando e rindo pelo mato. Eu comecei a correr e me debater, tentando tirar os maribondos do meu rosto. Uma dor indescritível havia tomado conta do meu pescoço, braços, testa, na verdade, por uma boa parte do meu corpo. Vendo toda aquela situação, os homens da comitiva correram para me ajudar, enquanto os maribondos continuavam a me atacar. Eles me picaram sem parar, até que os homens conseguiram me socorrer. No entanto, o meu rosto, pescoço e braços estavam muito inchados, e se eu não retirasse os ferrões, logo eu poderia morrer. Então um dos membros da comitiva pegou o cavalo mais rápido, me colocou em cima dele e, junto com outro membro, seguiram comigo pela estrada em busca de ajuda. Só que a região onde estávamos era difícil de achar casas e tivemos que andar por horas até que finalmente encontramos uma casa onde batemos por ajuda. Foi quando uma senhora e o seu marido vieram nos atender. Então um dos homens pediu ajuda para remover os ferrões que estavam fincados em mim. A mulher disse que era para eles me colocarem na cama, que ela me ajudaria. Em seguida, ela começou a pegar algumas ervas e nesse momento já estava queimando de febre. O meu olho esquerdo já estava completamente fechado. Eu só conseguia ver muito pouco com o meu olho direito. A senhora começou a remover os ferrões e aplicar umas ervas que eu sentia dor e ia embora aos poucos. O senhor da casa dizia que eu não levantaria tão cedo. Os homens que estavam comigo combinaram que se eles cuidassem de mim, eles seriam bem pagos, mas o casal disse que não seria necessário pagamento, mas que eu teria que ficar por lá por alguns dias. Então a comitiva foi embora, me deixando com o casal, e dias depois eles voltariam para me pegar. Então deixaram comida e algumas outras coisas para o casal. A comitiva continuou com seu caminho. Já eu acabei adormecendo e acordei muitas horas depois, já me sentindo bem melhor, mas ainda inchado das picadas. A senhora me perguntou o que eu tinha feito para levar tantas picadas de maribondo.
Eu contei que alguém havia jogado uma casa de maribondos em cima de mim e que eu só ouvia as risadas no meio do mato enquanto eu tentava me livrar daqueles insetos. Na hora em que eu falei isso, ela me olhou bem estranha e falou logo em seguida: olha só, você vai ter que pisar em tijolos para eu jogar aqui ao redor. Em seguida, o seu marido saiu e voltou com alguns tijolos comuns e começou a triturá-los com a mão de pilão até virarem pó. Ao ver aquilo, eu fiquei bem curioso sobre o motivo deles estarem fazendo isso e perguntei para que serviria o pó. Então a senhora falou: isso aqui serve para proteção, pois há muitas coisas nessas matas e é bom que elas fiquem só nas matas mesmo. Eu até pensei em perguntar do que ela estava falando, mas não perguntei nada. Quando a noite chegou, o velho da casa pegava o pó de tijolos do pilão e jogava ao redor da casa, enquanto a sua esposa fazia algumas rezas. Ela abria as janelas e jogava lá fora, e jogava ainda mais nas portas. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi quando eu vi algo cair bem no meio da casa. A senhora iluminou com uma vela e era a terra cheia de formigas. Então o velho começou a fechar toda a casa. Eu vendo aquilo, eu perguntei então quem estava jogando terra na casa. A senhora me mandou ficar na cama, pois a situação ainda pioraria. Foi quando eu escutei aquele som agudo, fino de doer. Alguma coisa estava apitando do lado de fora, deixando todos na casa com as mãos nos ouvidos. Eu escutava os passos de alguém correndo ao redor e aqueles montes de terra que uma hora eram jogados nas portas e outra hora era jogada no telhado. Dava para se ouvir perfeitamente as folhas secas dançando no chão. E o casal olhava a estrada através das brechas das portas. E nisso, uma risada estranha que vinha do lado de fora. Na hora eu me levantei rápido para ver quem era o tal amaldiçoado que estava fazendo toda aquela baderna durante a noite. E quando eu olhei, havia um ser pequeno, talvez de 1 metro de altura. Ele estava escondido por detrás de uma das moitas. Ele estava olhando na direção da casa. Ele até parecia um anão, mas de pele escura, sendo que ele se movia muito rápido de um lado para o outro. Na hora eu me arrepiei por inteiro e corri para pegar o meu facão, mas o velho me disse: ei, olha só, esse facão aí não serve para nada daquilo ali não, hein? Deixa que aquela coisa uma hora vai embora. E assim ele vai nos deixar em paz. Fica com calma aí dentro, não saia. Em seguida a senhora então disse: amor, amanhã você terá que comprar ervas e fumo novo para deixarmos aqui na porta da nossa casa, pois enquanto esse moço estiver aqui conosco, aquela coisa continuará nos atormentando. Após o que ela havia falado, ficamos então esperando a noite acabar. Pela manhã o senhor saiu e foi comprar algumas coisas. Eu fiquei com a senhora, que me contou que era aquilo que tinha vindo na noite passada. E ela me disse: então, o que jogou os maribondos em você na verdade era um saci. Ele adora atormentar os homens. Quando você me falou que alguém tinha jogado uma casa de maribondos em seu rosto, eu já sabia que ele viria até aqui. Eu aprendi com a minha mãe que pó de tijolos não deixa ele entrar. E é por isso que ele não entrou na minha casa. Mas ele ficou do lado de fora jogando terra e formigas e o que mais ele pudesse fazer para trazer o mal. É por isso que aqui não criamos nenhum cachorro, porque ele vem aqui e os ataca só por maldade. Então vamos deixar agora umas ervas e fumo pendurados no cercado para que ele vá embora daqui o mais rápido possível. E assim aconteceu. Naquela noite, eles deixaram o fumo e assim aquela coisa não fez nada. Ela não soube dizer o motivo pelo qual ele me atacou,
Para ela, ele faz essas coisas só por maldade. Então, dias depois, alguns da comitiva vieram me buscar, e o casal ficou conhecido como Maria e Zé Mário. Sempre que passávamos por perto, íamos até lá e conversávamos com eles, que acabaram se tornando grandes amigos de toda a comitiva. Antes de ir embora, ela me pediu para que eu não contasse a ninguém o que havia acontecido e que deixasse a história ser apenas uma história. Muita gente não está preparada para saber que algumas coisas existem. Isso é até bom, pois certas lendas devem continuar apenas como lendas. Eu desejo a todos uma boa noite.